A gente tem essa discussão muito forte em relação a cortar gastos ou a eficácia especificamente destes gastos públicos. Tem uma matéria, inclusive, que saiu hoje no Valor, que traz que os dados dos 26 estados brasileiros do Distrito Federal mostram que a receita tributária, ela caiu 7,8% nos termos reais contra, né, os mesmos meses lá, os primeiros 6 meses do ano passado. Isso está pressionando a receita corrente, que já recuou 2,3%. A gente está aí, né? São o primeiro semestre desses governadores que foram eleitos na eleição ali do ano passado, primeiro semestre de mandato, queda de receita, alta de despesa e muitas dessas despesas, principalmente ali, gastos com pessoal, que é permanente, né? Um gasto permanente ali. O setor público como um todo, né? Parece que aí essa questão do controle em relação a esses gastos é um problema sistêmico, não só a nível federal, mas quando a gente olha para todos, né, todas as cadeias. Existe, de fato, na sua visão, talvez essa vontade política para diminuir esses gastos em todas as esferas? Reforma tributária, então, um pouco na reforma, ela seria efetivamente ali, ela seria efetiva para se resolver isso em relação à arrecadação desses estados? Não, a reforma tributária ela é uma dentre várias reformas e a gente depende do desenho final dessa reforma tributária, inclusive para dizer se esses dados serão positivos ou serão negativos. Apenas quando ela estiver efetivamente e completamente tramitada, né, pelas duas casas legislativas, aí sim a gente vai poder fazer alguma projeção, alguma análise, né, prospectiva sobre os impactos dela em termos de evoluções fiscais. Portanto, nesse momento, isso é basicamente impossível de ser feito. O segundo ponto, em termos de Estado inchado, que é basicamente o que você acabou de falar, né? Mas o mercado utiliza esses termos. O Estado é muito inchado, né? O mercado, a academia, enfim, acabam por utilizar esse termo para designar justamente esses gastos absurdamente altos que tem aqui no Brasil em termos de funcionalismo público. Eu gostaria de fazer um alerta em relação a isso, né? Você questiona muito sobre os gastos com o funcionalismo público aqui no Brasil. De fato, eles são muito elevados. Só que isso não concerne única e exclusivamente a uma gestão ou outra gestão. A forma como o nosso Estado foi desenhado e a forma como, principalmente, o Poder Judiciário funciona, ela é uma forma absolutamente onerosa aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Na última semana, nós tivemos a aprovação de uma lei, né, por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, se eu me recordo bem, que menciona que não haverá, né, que não se pode mais usar termos neutros em escolas, etc. Isso aí, obviamente, vai gerar uma demanda em termos judiciais por parte do Estado e, né, a gente vai ter um resultado, vai gerar uma judicialização disso em última instância. Isso significa custo. Isso significa custo. Então, quando você tem uma estrutura que possibilita aberrações como a que a gente está vendo aqui, que é leis sendo criadas que são absolutamente inconstitucionais e que vão depois demandar uma estrutura judicial, uma estrutura jurídica muito grande, você vai ter como contrapartida um custo muito alto para o Estado. Esse tipo de coisa não pode ser resolvido por um governo. Esse tipo de coisa precisa ser reestruturado em termos de como a nossa sociedade foi desenhada, e o buraco disso é muito mais embaixo. Então, dei aqui um exemplo, e a gente pode citar vários exemplos que vão nesse sentido, né? Não adianta você culpar uma estrutura em termos de funcionalismo público, que é muito onerosa, se você não resolve esses outros problemas. Não adianta você simplesmente definir um teto de pagamento para juízes federais, juízes estaduais, etc., quando acontece todas essas outras coisas que provocam uma judicialização muito grande do nosso sistema. Então, mais uma vez, fiz essas aspas aqui para mostrar como isso é problemático e não se resume apenas ao custo do funcionalismo, se resume, abarca muito mais, abarca estruturas legislativas e estruturas que extrapolam esse ambiente legislativo da nossa sociedade, né? E acabam gerando um ônus muito grande para o Estado. Então, dito isso, é necessário, sim, uma reforma administrativa, mas é necessário um cuidado muito maior, principalmente com esses pontos que eu acabei de mencionar, que geram uma judicialização imensa. É necessário que a reforma tributária que está em curso agora consiga efetivamente entregar o que ela se propôs, que é basicamente desonerar os itens que são itens mais básicos e onerar itens que são mais supérfluos, onerar itens que são mais supérfluos e serviços que são mais supérfluos. É necessário que se inverta essa dinâmica, que é a dinâmica tributária atual, que onera as pessoas mais pobres e que desonera as pessoas mais ricas, né? Então, isso precisa ser feito aqui no Brasil. Quando a gente trata desse tema, a gente não pode ficar na superficialidade de gastos elevados do Estado
quando a gente não tem uma conjuntura social, uma conjuntura econômica, uma conjuntura de segurança das liberdades, né, que seja respeitada pelos entes federativos de modo geral, pela nossa sociedade de modo geral, enfim. É um problema que é muito maior do que estritamente o resultado final dos gastos e do custo desse funcionalismo público. Acho que foi uma espécie de desabafo que eu fiz aqui, mas é importante a gente se atentar para esses pontos, para ver efetivamente quais são os movimentos que precisam ser feitos em termos de Estado, né, em termos legislativos, para que a gente consiga reduzir esse ônus do nosso custo público, para que a gente consiga ter uma evolução sustentável do nosso Estado. Isso não acontece nesse momento, né? É preciso muito mais do que uma reforma tributária, é preciso uma reforma muito mais ampla, uma reforma administrativa, uma mudança, né, na forma como as pessoas enxergam e consideram essa busca, né, pela judicialização das coisas, e aí a gente teria, sim, uma evolução melhor em termos de contas públicas e um Estado mais sustentável.